Pode ver de onde querer ver. Duve, Diário de uma Vida Elétrica para vocês todos que estão conosco. Uma excelente conversa, eu tenho certeza, nós vamos ter aqui hoje. Vou tentar fazer um texto que foi o making off, porque a gente ficou um tempão lá contando, e por isso sei que a conversa aqui hoje vai ser muito boa. Nós temos a oportunidade de conversar aqui com Rubens Brant, CEO, fundador do Grupo Energia. Rubens, obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade. Contar um pouco de história aqui, um pouco de casa, um pouco de vida elétrica, não é isso? Isso a gente tem bastante. Eu vi. Então, teve uma hora que eu falei com ele ali, falei, vamos gravar, porque já vi que tem muita história para contar. Rubens, o Rubens é paulistano, né? Paulistano. Isso. Pais paulistanos, Uhum. avós imigrantes, pelo menos um lado da família, imigrantes alemães, Certo. judeus fugidos de guerra. Uhum. Do outro lado, Bielorrússia, Rússia, vieram um pouquinho antes de guerra, então, típica família brasileira. Típica família brasileira, né? Tem um tempero bom aí, né? Tem influências distintas, né? Várias, né? Isso aí. Eu achei interessante quando você estava contando a tua história, eu sempre faço isso, o pessoal que nos assiste, nos acompanha, sabe? Eu pergunto um pouco sobre a trajetória pessoal de cada um, né? Fez esporte, não fez? Que gostava de fazer na juventude, adulto, jovem, né? E aí você me contou que você praticava muito esporte, né? Como é que foi isso aí? Quis esportes, né? Eu sou de 74. Tá. Naquela época, a gente falava, ou se falava, hiperativo. Uhum. Era outra coisa. Eram outros termos, né? E eu era um baita do hiperativo. Uhum. Então, com 6 anos de idade, minha mãe me colocou na ginástica olímpica, porque falou, esse menino precisa gastar energia. E eu ficava 4 horas na ginástica olímpica todo dia, de segunda a sexta, dos 6 aos 13. Aos 13 eu cansei da ginástica olímpica, eu percebi que não era exatamente o meu esporte, e eu fui para o polo aquático. Isso eu achei. Quer dizer, a ginástica olímpica já era interessante, que é um negócio diferente. Né? Assim, a gente normalmente coloca-se no futebol, Sim. quando é muito diferente, num vôlei e num basquete. Né? O Ginástica... futebol nunca foi meu esporte, não adianta. Não dava certo. Eu era aquele que sempre ia para o gol e era o último a ser escolhido para ir para o gol. Então, já era um sinal, né? Já era. Mas foram muitos anos de ginástica olímpica, né? Ginástica olímpica foram 6 para 7 anos, aí eu fui para o polo aquático Pois com 13. Polo aquático. Como é que é polo aquático, Rubens? Assim, imagina aquilo que a gente estava falando ali, né? Se equilibrar na água ao passo que você tem que competir, né? Tem um time ali, né? Porque é diferente de outras modalidades. Natação é outro negócio, apesar de ser feito no mesmo espaço, mas deve ter sido uma experiência diferente, né? De como esporte, né? E foram muitos anos que você comentou. Eu acho assim, a primeira mudança é que a gente começa a falar de um esporte de equipe. Isso já é uma coisa maravilhosa, né? Os esportes em geral são maravilhosos. Eu sou um adepto desde sempre, né? Agora, o polo aquático é um esporte que demanda treino. Não há como fazer se você não treinar todo dia. Também eram 3 a 4 horas diárias de treino para você estar confortável e estar no mesmo nível das pessoas que estão jogando contra ou junto contigo, né? Mas é uma delícia. Eu sinto saudades até hoje. Infelizmente, meu ombro não deixa mais. Não permite. O ombro não deixa. Mas você ainda tem alguma atividade aquática, piscina, nada, alguma coisa? Com a minha filha agora. Só, né? E, aliás, tem um detalhe que a filha influenciou também no esporte, né? Que teve isso daí, né? Tem um vai e volta aí, né? Porque aí com meus 17 anos... Então, vamos lá. O polo aquático é um esporte de equipe. E aí uma coisa muito brasileira é que chega uma idade que você tem que decidir, não sei se é brasileira, mas com certeza no Brasil isso é muito, muito característico. Chega uma idade que você tem que decidir para onde que vai tua vida profissional. E é quase incompatível você continuar num esporte que não seja um dos esportes que dá para se viver disso. Né? E naquela época a gente falava basicamente era futebol, vôlei, basquete, eram os esportes que tinham
um futuro profissional. Mas você chegou a considerar, pensar, ser profissional do esporte? Para ser franco, não. Mas a consequência é que quando você vai chegando nos 17, 18 anos, praticamente todo mundo do time começa a tomar decisão de, não só do time, mas do país, de seguir a vida universitária e trabalhar. E ali eu falei, não dá para eu continuar nesse esporte como um esporte de equipe e achar que ainda vai ter essa mesma vida. E aí eu comecei com o jiu-jitsu com 17 anos, 16 para 17 anos. E ali eu tô até hoje. E com a minha filha e com o meu filho. Isso aí teve entre idas e vindas do jiu-jitsu, né? E na última vinda, quem arrastou, na verdade, foi a filha, não foi isso? A minha filha, então vamos lá, eu tô no jiu-jitsu há mais de 30 anos. Ok. Né? E os meus filhos, para ser muito franco, o meu filho forçado entrou no jiu-jitsu com os seus 6 anos de idade e a minha filha, por opção, falou, pai, eu também quero. Ela não queria balé de jeito nenhum, ela nunca gostou disso, ela queria porque queria o jiu-jitsu. E aí, mais recentemente, depois de mais de 20 anos sem entrar no campeonato, minha filha resolveu que queria entrar no campeonato paulista, um campeonato né, mais... um pouco menos demandado, vamos chamar assim, e falou assim, eu quero entrar no campeonato e você também vai entrar. Pronto, aí eu acabei entrando como Master 5, então... E está rolando o campeonato? Já aconteceu? Eu lutei a segunda etapa, fui vice-campeão, tá bom, né? Tá bom, tá muito bom. Agora tem a terceira etapa. Mas é gostoso, é mais por uma curtição do que qualquer coisa. Muito bem, muito gostoso. Vamos ficar aqui na torcida. Você volta aqui depois para contar como é que foi o resultado da terceira etapa. E você estava falando aí desse desafio, né, do esporte, dos esportes não centrais, né, que a gente percebe no Brasil. Veio na minha cabeça o tema patrocinadores, que é algo fundamental, por isso que alguns, inclusive, dão certo ou continuam dando certo. E aí eu preciso lembrar também dos meus patrocinadores, aproveitar esse contexto para agradecê-los aqui. Eu queria agradecer a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, que está conosco nesses podcasts. A EMAI é uma empresa secular já no setor de energia no Brasil, dona de Henry Bording, que está aqui ali na represa de Billings, que desce, a usina está em Cubatão, um feito de engenharia incrível. Tem vindo com projetos muito interessantes, de usinas flutuantes e outros temas mais, né, na questão da energia, a energia renovável no Brasil. Agradecer também a TÜV Rheinland, que é uma empresa também mais que secular, 1,5 século de história, alemã, uma referência quando você precisa da validação de processos, de equipamentos, de produtos para o setor de energia renovável, também para o setor de energia solar fotovoltaica. Então, agradecer a EMAI e TÜV Rheinland por esse podcast aqui com o nosso amigo Rubens. Rubens, passado ou dando continuidade nesse momento ali, entrando talvez na fase de, você falou, né, momento dessa transição dos 17, 18, que você tem que escolher alguma coisa para fazer, o Rubens foi escolher fazer engenharia mecatrônica na USP. Na verdade, você fez civil antes. Eu queria mecatrônica, eu sempre quis mecatrônica, sempre. Eu queria mecatrônica porque era, na época, considerada a mais difícil de entrar. Basicamente isso. Okay. Mas eu acabei entrando em engenharia civil, mas eu ainda assim queria mecatrônica, então eu estudei que nem um maluco no primeiro semestre, fui a segunda melhor nota de toda a escola politécnica, e aí eu consegui a transferência para mecatrônica. Aí eu resolvi descansar por 6 meses e fiquei até o último ano tendo que fazer as dependências por conta do... Ou seja, você jogou com a regra debaixo do braço, né? Focado. É isso. Administrando esse processo. E por que o Rubens Brant escolheu fazer engenharia mecatrônica? Assim, alguém na família? Não. Porque a escolha do que eu vou fazer, ela passa... né? Eu vivi isso também. O que eu gostaria de fazer, né? Então, é um pouco... Por que isso? Na verdade, foi um pouco o oposto, por incrível que pareça, das experiências familiares. Meu pai é médico, neurocirurgião, se aposentou faz agora 6 meses, comprou um carro e resolveu viajar pelo Brasil. Ele, o cachorro e a mulher, minha madrasta. Minha mãe pedagoga, teve escola e não sei o quê. E tudo que eu sei é que eu não poderia ser médico. Eu acho que essa hiperatividade
Era um, Ia esquecer alguma coisa lá dentro. não tenha dúvida que não ia dar certo. Né? Tá certo. Pedagogia talvez, mas convenhamos, não era. Acho que nunca foi uma profissão das mais centrais ou que a gente olha como uma profissão que dá, infelizmente, Sim. tem grande futuro Isso. financeiro. É verdade. Eu fui professor, eu entendo o que você está Você dizendo. entende e eu sempre gostei de engenharia, eu sempre gostei de fazer, montar, desmontar, criar. Eu sempre gostei. Por que mecatrônica? É o que eu te falei. Porque era Olhou ali. e estava despontando. A gente, naquela época, Sim, verdade. quando eu entrei na faculdade, a gente estava entrando no boom da telecom. Isso aí. Eram vários booms, né, que de alguma forma estavam ligados a mudanças de mercado. Isso se aprofundou enquanto eu ainda estava na faculdade. E mecatrônica tinha toda a cara de que o futuro do país ia demandar muito. E para mim fazia muito sentido. Você está contando, eu estou lembrando aqui, nós somos contemporâneos, né? Você é 74, eu sou 75. E quem teve aqui também, me lembro do que ele falou, eu fui fazer engenharia mecatrônica, estava surgindo, foi o Carlos Café. Da EUF, só que ele fez PUC e BH. E eu me lembro que eu fiz vestibular na PUC nessa época também, ali em 92, 93, que é mais ou menos, imagino quando você deve ter feito, e estava surgindo mesmo essa discussão ou da computação, ou da mecatrônica, né? A gente estava vivendo esse momento, tipo, quais são as profissões do futuro e tudo, então tinha muito esse contexto à época, assim. Uma coisa que eu me lembro bem, aí eu falo 13, 14 anos de idade, estavam começando os computadores pessoais, né? Quem é da nossa época vai lembrar do CP200, do TK85. Eu tive um TK-85 e um gravador com uma fitinha do lado para aquele joguinho de levar, era a coisa mais básica do mundo, levava 1h20 para carregar. Porque você tinha que ajustar o volume. Isso, o volume, e ficava um negócio assim, bim, bim, bim. Aquilo eu dormia sonhando com aquele barulho, porque 1h20 e o jogo era a coisa mais banal do mundo. Para quem não é desta época ou dessa idade, eu me lembro, a gente chega daqui a pouco nisso, mas eu me lembro que quando eu estava lá pelo 4º ano da faculdade, é quando a internet começa a ser mais acessível. A gente tinha na faculdade, porque a USP, por exemplo, fazia parte, né, do grupo de universidades e tal, mas uma internet onde você tinha um e-mail, alguma coisa, é por ali, é quando a gente está na faculdade. Então, de fato, é um período em que toda essa visão de novas tecnologias, da robótica, da automação, começam a vir como, de fato, a profissão do futuro. Para mim isso era muito claro e eu gostava disso, sempre gostei. Gosto até hoje, inclusive. E aí, nesse processo, já fazendo a engenharia mecatrônica na USP, você começa um estágio na BB, não foi isso? Quando eu estou no 4º ano, eu passo no programa de estágios da BB e eu entro diretamente na área de automação de usinas hidrelétricas. Tá. Que era uma área ligada à Suécia. A BB é uma empresa sueca-suíça, ou era uma empresa sueca-suíça. Eu caio exatamente nessa área. E ali eu faço meu estágio, 4º e 5º ano, e acabo, inclusive, efetivado. E aí a gente está falando de quê, Rubens? 98, 99? 96. 6? Então antes até. 6 ainda era muito hídro, né? O que a gente olhava era hídro, térmica, falando do sistema elétrico brasileiro, tá? O sistema elétrico brasileiro era principalmente hidrelétrico. A gente, naquela época, tinha, posso errar um pouquinho para cá e para lá, mas 80% da geração brasileira... Eu acho que mais, viu? Pode ser. Pode ser, acho que uns 88, 90. Era hidrelétrico, né? E grandes hidrelétricas, a gente falava. Né? Eu me lembro que naquela época a gente foi falar das usinas do Ceram, a gente falava de Itá, Machadinho, foram grandes hidrelétricas, ou foram hidrelétricas muito importantes. A gente fala da expansão de Tucuruí, que era maravilhoso. Quer dizer, a gente fala de uma engenharia, de fato, de desenvolvimento especialista, a gente vai falar de barrageiros, a gente vai falar de turbineiros, geradoreiros, quer dizer, gente que entendia profundamente, laboratórios de hidráulica. Então, é uma época muito bonita da engenharia nacional. Concordo. O meu pai, engenheiro civil, 77, 78, trabalhou em Itaipu.
Ele, na parte de engenharia civil, lá, ele tinha uma foto que era a pedra fundamental de Itaipu. Então, eu falo que a hidrelétrica está na minha história, né? Está no meu caminho. Eu sou do litoral de Minas Gerais, né? Eu sempre falo isso aqui. E toda vez o convidado ri, eu não entendo isso. É o que? Espírito Santo? Não, é Juiz de Fora. Entendi. E Juiz de Fora, Rubens, tem ali Marmelos, que foi a primeira hidrelétrica da América Latina. Então, e tem uma hidrelétrica, uma PCH, talvez você até a conheça, porque se a tua história passa por aí, que está no Rio Paraibuna, divisa do estado de Minas com o Rio, né? A divisa ali tem uma PCH ali. Eu acho que a gente deu uma sorte danada, né? Só para você ver o que era, né? Naquela época, eu terminando o meu estágio, sendo efetivado, me deram para tomar conta de toda a automação de uma usina pequena, uma usina de 60 mega sendo instalada no Espírito Santo. Então, para a gente, usina pequena era 60 mega, que de fato era muito pequeno. Sim, comparada à histórica hidrelétrica. Em que teve um estagiário se formando, tomando conta de toda a automação. Imagina isso. Né? Hoje, você falar de 60 mega numa usina não é pequena. Não. Né? Então, mas essa era a realidade da época. Então, e aí, o que eu estou dizendo, a gente deu muita sorte, né? Da gente, sorte por questões históricas e da geografia e da potencialidade hídrica do país, né? Quer dizer, a gente nasce renovável, não foi de propósito, eu digo que foi sem querer, né? Assim, É engraçado que você fala isso, porque hoje se fala muito as renováveis. E quando se fala das renováveis, quer se falar das eólicas e das solares. Quando, para mim, a hidráulica é uma grande de uma renovável. Não, e o conjunto da obra é muito bom, né? Porque ela é uma renovável com armazenamento, né? Ela é uma renovável com armazenamento. Pode ter todo o questionamento sobre impactos ambientais, isso é uma conversa longa que daqui a pouco a gente pode até discutir. Tem que fazer da compensação disso, né? Porque a água vai fazer falta, ou por uma segurança também hídrica, às vezes, assim, de barragem. Existem todos os estudos de impacto, então você vai ter usinas que, de fato, vamos pegar Balbina. Balbina, sob o aspecto do impacto ambiental, é um absurdo. Uma usina do período militar extremamente, de um impacto muito, muito grande. Né? Mas você tem usinas que tiveram, quando você faz a relação impacto e benefício, que são extremamente favoráveis. A ponto de que se quiser realmente levar a discussão do impacto ambiental para frente, a gente vai começar a questionar, a gente deveria começar a questionar o impacto de todas as fontes de forma muito sincera. Ou você vai me dizer que uma térmica não tem impacto, ou você vai me dizer que uma eólica não tem impacto. Não, o próprio armazenamento. O armazenamento não tem impacto. Armazenamento de lítio, um armazenamento novo. O descarte futuro. Então, isso, assim, como é que faz isso? É uma discussão nuclear, você tem que... como é que é o rejeito da nuclear? É isso. Exato. Então, e, de certa forma, as hidrelétricas ficaram muito marcadas como de alto impacto, sem necessariamente ser. Elas podem ser, mas elas não necessariamente são de alto impacto. Tem caminhos, né? Você vê como é que a narrativa é um negócio, pro bem e pro mal, que precisa ser pensado. Né? E foram 10 anos... Quer dizer, a ABB, depois da ABB, ela muda, não é isso? Eu entro na ABB em 95, 95 para 96, eu fico até 97 como estagiário, eu me formo, vou morar na Suécia pela ABB, entre idas e vindas, fiquei 6 meses morando na Suécia, experiência maravilhosa. Imagino. Joguei polo aquático na Suécia, inclusive. Em lago lá, né? Frio. Não, aí também não. Dá para jogar futebol, né? Eu joguei lá, uma delícia. Eu tinha um amigo, tenho até hoje, na verdade, um amigo, o Cláudio. O Cláudio é o presidente na Vernova, da área de hidrelétrica. Cláudio, sobrenome? Cláudio Traiger. Só para marcar ele no papo. E ele foi o meu primeiro chefe na ABB. Ele estava morando na Suécia, jogou polo aquático comigo, ainda de moleque, e quando eu fui para a Suécia, eu joguei polo aquático com ele lá. Mas ele que te chama para ir? Ou coincidência? Não, foi coincidência. Não, é só para saber se você está precisando de um lateral. Tem lateral no polo aquático? Tem não? Banheira, tem ponta, tem armador. Então ele está precisando de um ponta, falou, Rubens, vem para cá. Foi engraçado assim, a parte do polo aquático não foi coincidência, a gente era do mesmo clube, etc., mas toda a vida profissional foi coincidência. Sempre se esbarrava. Eu passo no programa de estágio, o programa de estágio me coloca no departamento em que ele já estava trabalhando. Tá. Ele já trabalhava há alguns anos na ABB, foi morar na Suécia por 2 anos. Quando eu assumo essa primeira usina para fazer toda a automação,
Esse desenvolvimento vai ser feito na Suécia. E aí eu sou chamado para ir para lá e, coincidentemente, a gente acaba Encontra de novo. numa cidade que chama Vásteros, uma graça de cidade. Imagino. Eu não conheço os países nórdicos, imagino que deve ser um negócio da Suécia, Finlândia. Assim, é uma experiência de sociedade que eu não vi em lugar nenhum. Assim, uma sociedade evoluída. De fato, é uma sociedade evoluída. Eu, anos depois, só tentando colocar em... Não, o podcast nosso é para isso mesmo, né? Quem está assistindo gosta. Tem uns que não gostam, mas em geral gosta, Rubens. A ABB acaba comprada. Na verdade, se faz uma fusão e depois acaba comprada pela Alstom. Então, a ABB vira a ABB Alstom Power, que acaba virando o Alstom, né? A empresa francesa. E eu vou morar na França pela Alstom, em 2000. Tudo muito junto. Caso e vou morar na França. Ou sou chamado para ir para a França, caso e vou morar. Então, tudo, nenhuma coincidência em essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas Paris, não? Só para... E morando em Paris. Na verdade, morando no que a gente chama Banlieue de Paris, Sim, num município que chama Levallois-Perret. Mas, assim, é grudado, você não vê a separação das cidades. E por que eu estou falando isso? Porque se eu falo que a Suécia tem uma sociedade evoluída, de fato, a França eu não vejo isso. Claro, é um país de primeiro mundo, tem todo um desenvolvimento, etc., muito superior ao nosso aqui. Mas como sociedade, eu não vejo isso que eu vi lá na Suécia, que ali realmente é... Só... Quanto tempo de França? Aí eu fico 1 ano na França. 1 ano na França, o que dá para a gente tentar corrigir um erro que eu tenho, que é chamar o Leroy Merlin de Leroy Merlin, né? Leroy Merlin. Pois é, qualquer coisa assim. Tá vendo? Se você não assiste o podcast, você continua que nem eu indo no Leroy Merlin. Quando a gente vai na onde? Sem biquinho, hein? E sem biquinho. Como é que chama, Rubens? Eu falaria Leroy Merlin. Que é diferente demais, é outro papo. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser. Mas vamos manter. Sabe o que é incrível? Eu não me lembro de ter visto lá. Mas tem, porque é tudo um grupo gigantesco. Que eles têm Carrefour é Carrefour mesmo. Carrefour. Quando eu vou, tá certo então, né? Carrefour. Tá bom, então eu vou errado também. Eu vou 2 estabelecimentos, já que não é aquele que eu cresci vendo que era. Se pedir para eles falarem feijoada, também vai ser diferente. Também vai ser. Então, eles que estão errados também. Tudo não certo. Tem... Esse período, esses quinto, sexto ano final, de sexto ao 10º, mudou na Alstom? Porque aí você vai mudando, né? Vai mudando o setor, né? De certa forma. Muda a empresa também, tá? A BB era uma empresa de estrutura sueca, mais do que suíça, inclusive, mais sueca. Uma empresa muito arejada, uma empresa onde hierarquia era meramente uma questão funcional, mas onde você conversava com a empresa inteira. Vou te dar um bom exemplo disso. O dia que eu cheguei em Vásteros, um recém-formado, eu sou chamado pelo gerente do departamento, era o gerente do departamento de automação mundial da BB. Devia ter umas 200 pessoas. Tudo cabeça branca. Gente, assim, do mais alto nível. O gerente era um cara de 30 e poucos anos, se é que ele tinha 30 e poucos, talvez ele fosse quase 30 anos. Eu viro para ele e falo assim, vem cá, como é que é gerenciar todo esse pessoal? Já mais velho. Problema nenhum. Eu estou aqui para gerenciar pessoas, eu não tenho que entender do que eles fazem. E ele me fala assim, e outra coisa, aqui não tem porta fechada. Se você quiser falar com o presidente da BB, marque e vai. Isso não fere nenhuma suscetibilidade. Isso não é nenhum problema, isso é cultural. Quando muda para Alstom, entra uma cultura muito mais francesa, que é uma cultura muito mais hierarquizada, onde política passa a ter uma importância muito grande. Vou te ser franco, eu naveguei bem nesse ambiente também, mas eu não vou te falar que era o ambiente que eu gostava. E aí, 4 anos depois, por diversas mudanças que estavam acontecendo na Alstom, em que para mim não me interessava, não fazia mais sentido para a minha carreira, eu resolvo sair e fazer outras coisas. Aí tem um ponto interessante, mas ainda nesse momento aí, Rubens, como é que estava o setor elétrico brasileiro? Porque é claro que eu imagino que na sua decisão de sair, algumas coisas devem ter passado na sua cabeça, por exemplo, inclusive mudar de setor, né? Havia uma ideia ali, né, de ir para o Masterchef.
né? Eu sempre gostei de mexer com comida e eu pensei em É por aqui que eu vou, né? ir para um negócio ligado à comida. Tá certo. Não foi. No final. No final não foi. Mas também porque tinha um olhar teu aí de dizendo, olha, nós estamos falando, imagino eu, 2004, mais ou menos, certo? 2004. E 2004 estavam começando a acontecer algumas coisas no Brasil, né? Você começava a ter, eu acho que um Proinfa que já vinha acontecendo, eólica não era óbvio que é hoje, mas já havia uma sinalização. Como é que foi essa sua decisão? A minha decisão... Isso, de sair e de montar o Grupo Energia. A minha Energia. decisão foi puramente emocional, por incrível que pareça. Ok, que bom. Uma mistura de pessoal com emocional, com estresse e tudo mais. A Alstom vinha num processo de transformação muito forte. Tinha que ser feito. Eu só não queria fazer parte de várias dessas transformações. Sim, escolhas. Número 1. Número 2, minha mulher estava grávida de 5 meses e ela perde a gravidez bem nesse momento. Então, eu já não estava feliz e minha esposa grávida. Né? E aí eu me lembro de... Eu estava, na verdade, fazendo um trabalho num projeto dos Estados Unidos, coisa muito pequena, de prazo, eu tinha ido para lá uma semana antes, quando me ligam falando assim, olha, a Carol acaba de dizer, meu pai me liga, meu pai é médico, né? Acho que falei isso. Carol está internada e ela perdeu o bebê. Cara, eu não sou de chorar, é muito raro me ver chorando. Eu chorei aquela viagem dos Estados Unidos para o Brasil assim, de ponta a ponta. Né? Aí eu chego, no final, com ela tudo bem, perdeu o bebê, depois vieram as crianças, está ótimo. E eu me lembro de sair para correr no parque num sábado e passei, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Passo uma semana trabalhando, vou correr no parque, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Coisa tá errada, né? Da segunda-feira eu chamo o meu chefe, eu falo, João, deixa eu fazer um passo para trás. O meu chefe na época chamava Antônio Sobral, que tinha acabado de ser demitido da Alstom. Né? Todos os ex-ABBs estavam saindo da Alstom, ele tinha acabado de ser demitido. O meu novo chefe chamava João. Eu chamo o João e falo assim, João, ele falou, o que foi? Eu estou saindo. Não, mas por quê? Pô, isso, aquilo, você tem uma baita carreira. Eu falei, João, eu preciso. Mas por que você precisa? Eu falei, porque o meu momento de mudança é agora. Vou te ser muito franco, eu já estava segurando há algum tempo, porque minha mulher estava grávida, e isso daí, obviamente, que traz para a gente. Sim. A gente vira adulto, não tem jeito, né? Sim. Fazer escolhas muda, né? Você não faz a escolha mais igual. Já não estou sozinho no mundo. Claro, eu estou saindo. Nisso me chama o presidente da Alstom, me chama para conversar. Mas por que você está assim? Porque eu não aguento mais. Fechou meu ciclo. A gente vive de ciclos, né? É muito comum a gente ter ciclos. Fechou meu ciclo e o meu momento é esse. Mas o que você vai fazer? Eu falei, eu acho que eu vou mexer com comida. Você está brincando e não sei o quê. E aí eu, de fato, saí. Eu não me lembro se eu liguei. Não, eu liguei. Eu não tive coragem de chegar em casa e contar para minha mulher. Porque eu não tinha consultado ela. Eu liguei para ela, eu falei assim, Carol, eu entendo perfeitamente a sua ação. Assim, tudo bem? Tudo bem? Oi, amor. É por aí mesmo. Que foi? Eu falei, então, eu pedi demissão. Você tá maluco? Isso. Bom, foi assim. Bom, aí mas já preparou, pelo menos. Maluquice estava feita. Isso era 10 horas da manhã, chegou em casa, era quase 11 horas da noite, né? Mas sentado no portão esperando ver que hora que tinha coragem. Essa parte eu apaguei da memória, eu não me lembro mesmo. Mas eu foi uso assim. muito isso, não me lembro. Mas foi assim. Mas foi exatamente assim. E aí eu sentei com o Sobral, que tinha acabado de sair. Na verdade, eu pedi demissão, eu entrei na sala, o Sobral ele estava naquele período de 30 dias para sair, mas já não era meu chefe. Ele olha para mim, ainda na sala, fala assim, que foi? Eu falei assim, não, só para te falar que eu pedi demissão para o João agora há pouco. Ele olhou assim. Tomou um susto. Um mês depois, eu e ele estávamos montando o Grupo Energia. Antônio Sobral. Antônio Sobral. Muito bem. Que se aposentou agora tem uns 2 anos. Eu acho ele no LinkedIn. Com certeza. Se não achar, a gente tem que pedir para as meninas, para a Anne, para a Carol, criar um LinkedIn para ele, para eu achar ele, para eu marcar ele. Eu acho que você acha. Eu não sei o que vai estar escrito. Mas acha. Tinha algumas paixões. Tá certo. Eu acho que engenharia não O Rubens Brant eu acho no LinkedIn, não acho?
Você acha, mas de forma muito simplista. Tá certo, Eu mas... recebo algumas críticas por isso. Mas o mundo é crítico, não se sinta culpado. Nessas eles têm razão. Isso, talvez. Mas a gente vai ajeitar. Eu vou te achar lá também. Rubens, brincadeiras à parte, então entramos no momento Grupo Energia. E aí, né, a gente sabe, tem uma história muito bacana, construída ao longo desses 20 anos, agora em setembro, completando 21 anos de grupo. E 21 anos de uma empresa no Brasil, qualquer que seja, né? Talvez do teu negócio de alimentação que não aconteceu, porque é um feito. Eu me lembro que, fazendo um parênteses aqui, 2004, 2005, eu estava também com um menino novo, pequeno, dando aula e com uma fábrica de toalha de papel lá no litoral de Minas, em Juiz de Fora, dessas que você puxa uma, vem a outra, chama Gemapel, eu e um sócio, Flávio da Rocha, e que continua com ela até hoje. Eu saí do negócio, acabei fazendo outras andanças, mas eu olho e falo, caramba, já vai para 21 anos a fábrica de toalha de papel. Então, a gente sabe que empreender nesse país nosso não é fácil. Você estava falando ali no making off, né? Países que você viveu, culturas que você viveu, aquele pessoal sueco, o francês, o espanhol, o norueguês, o que seja, vai sair para empreender, o Estado ajuda. É verdade. Né? Coloca recursos para que aquilo aconteça. A gente aqui luta, dedo no olho, mordido, puxão de cabelo, para se manter vivo. Dito isso, conta um pouco, traz os números do Grupo Energia, talvez a gente vá passando por alguns momentos, mas se a gente hoje, né, se tivesse essa possibilidade aqui agora, de contar os feitos, né, os números, o que vocês têm de resultado, e depois a gente vai fracionando isso na conversa. Tá. Quando a gente monta em 2004, você mesmo falou, era um país intrinsecamente hidrelétrico. De fato, o Proinfa estava lá. O Proinfa foi aberto para hidrobiomassa, solar e eólica. Mas o que realmente vingou foram as hidrelétricas PCHs, porque era a energia mais, vou chamar, eficiente sob a ótica financeira. Né? Custo de CAPEX, OPEX, fatores de capacidade, quer dizer, uma série de fatores que influenciam o retorno, é o que fazia mais sentido e é o que, de fato, teve o grande boom. A gente monta a empresa e logo no primeiro mês a gente já consegue fazer uma engenharia do proprietário de uma PCH chamada Sacre, do Grupo Bertin. O que é muito bom, né? Uma PCH de 30 mega, diga-se de passagem. E que eu acho não, certamente, no momento que um mês depois, de uma empresa montada, você tem um cliente, que é um cliente até hoje reconhecido. Para um negócio desse tamanho, é porque reconheciam Sim. o profissional Rubens e Antônio, né? Ou seja, interessante. Confiar numa empresa de 30 dias, Rubens, é porque você confia na pessoa. A empresa não existe ainda. É exatamente isso. Vamos lembrar o seguinte, a gente está falando de um setor muito menor. Eu arrisco dizer que a capacidade instalada do setor elétrico naquela época era metade da que é hoje. Talvez menos. 100 e poucos, tá? Giga. Um setor muito menor, obviamente que com uma barreira de entrada muito maior. Onde você, para ser reconhecido, isso eu me lembro muito bem, você sentava numa mesa, um outsider era pego na hora, que o cara não sabia do que ele estava falando e era meio que até excluído da discussão. Porque era, de fato, um mercado de pessoas que nasceram e viveram naquele ambiente. E isso fez muita importância. Isso daí é o que abriu essa primeira porta. A gente chegou, foi pegando mais e mais e mais, a gente chegou a tocar acho que 11 ou 12 PCHs ao mesmo tempo. Pra você ter ideia. Uau. Né? O Brasil não tem isso hoje em construção. Não. Nem de longe. Né? Naquela mesma época, a gente tinha uma relação muito grande na época com o pessoal da Desenvix e montou uma empresa de operação e manutenção de usinas chamada Enex. Uma empresa que a gente ficou sócio por, sei lá, quase 4 anos e o negócio foi muito bem. Naquela época, a OIM era um negócio que, ainda mais fazendo hidrelétricas, a gente começou a fazer hidrelétricas de grande porte, etc. Era um negócio que tinha muito valor e que a gente acabou vendendo posteriormente para a Desenvix, que a Desenvix acabou vendendo isso para a Statkraft. E aí a gente segue com toda essa nossa atividade dentro da engenharia
E uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem foi entender para onde o mercado ia. Então, se naquela época, 2004, o mercado era muito ligado a PCHs, termoelétricas também, vamos lembrar que em 2000 a gente tem um apagão, e ali se começa a criar toda essa base para que a gente tenha a base do sistema elétrico suprida por térmicas, porque as hidrelétricas não tinham mais o ambiente para ter essa importância toda, continuaram tendo, mas não no mesmo patamar ou velocidade de construção. A gente entendeu as eólicas chegando. E depois a gente entendeu as solares chegando. E a gente entendeu, e a gente hoje entende, por exemplo, as baterias. Quer dizer, então, a gente sempre teve, ao longo desses 20 anos, uma sensibilidade muito grande de entender para onde o mercado ia. Qual o próximo movimento? E falando de números, assim, por exemplo, pegar cada setor de geração desse, né? E muito, muito forte nessa engenharia do proprietário, que é o centro do negócio de vocês, se eu estiver correto. O que dá para dizer de números? O que foi de engenharia de proprietário em PCH, em eólica, agora em solar? Alguns números, talvez não preciso não, setor, mas eu vou até fazer alguma... Não, mas aí fala com convicção, entendeu? Mesmo que isso que é importante. Isso, pronto, está tudo certo. Mas só fazer um ajuste aqui. Engenheiro proprietário, de fato, é nosso negócio maior. Mas... talvez o nosso negócio mais pulsante seja de diligências técnicas. Eu arrisco dizer que hoje, talvez quase 70% do mercado de diligências técnicas, e eu já explico o que é isso, seja feito por nós, para bancos, compradores de empreendimentos, M&As, etc. Então, basicamente, é você chegar, avaliar 360 graus o empreendimento inteiro, tecnicamente, incluindo meio ambiente, regulatório, técnico, produção de energia, etc., ou transmissão, e fazer esse parecer para um banco financiar, para um BNDES financiar, para uma emissão de fianças, de debêntures, de CRIs, ou num M&A. Eu vou te dar exemplos. A gente teve, junto com os compradores, no caso a CTG e depois a SPIC, na compra de Ilha Solteira, de Jupiá, de São Simão. Isso você não me contou. Ali deixou para contar aqui, né? Tem cada comércio. Você não perguntou. Eu não pergunto, perguntando agora. Então, mas isso é sensacional, porque isso faz toda a diferença. Eu fico pensando no olhar do investidor, seja ele investidor dono final daquele ativo, ou que você colocou aí, um BNDES, um investidor financeiro. Tá, mas quem é que me valida se quem está vendendo está vendendo o que diz estar vendendo? Então, esse é um trabalho hoje que vocês entregam. A gente produz, só para te dar uma ideia, 30 relatórios aproximadamente de diligência todo mês, sendo que por dia. Vezes, basicamente, sendo que às vezes dentro de um único relatório, você vai ter 30, 40 usinas de ED. Então são números muito maiores. E aí, voltando aos números que você perguntou. Isso. Só de engenharia do proprietário de solares fotovoltaicas, a gente tem 14 GB de experiência. Engenharia do proprietário, não estou falando de diligência. Isso é mais da metade porque do setor de geração centralizada. Não, se for centralizada, não vou dizer a totalidade. Centralizada está batendo uns 19 GB, mas você fez 14 de 19, é 75%. É uma quantidade desproporcional. 3/4. Em hidrelétrica são mais de 40 GB. Acho que mais de 50, para ser muito franco. Ué, mas mesmo ida, tá doida. Teve muita reforma, tá? Então, por exemplo, fez proprietário da reforma, coincidência ou não, de Ilha Solteira, de Jupiá, não é todas as usinas da AES, praticamente todas as usinas da AES foram reformadas, a gente que estava com a engenharia do proprietário. Então, e é interessante porque se eu falei que lá em 2004 a barreira de entrada era grande, em alguns mercados ainda hoje a barreira de entrada é grande. Então, hidrelétricas, infelizmente, tem muito poucas empresas hoje que sabem fazer, que, por exemplo, tem um turbineiro dentro de casa, um cara de hidrogeradores dentro de casa, hidromecânicos, porque de fato não é para onde o mercado foi. Talvez tenha 3, 4 empresas hoje no Brasil que tenham essa... Faz com seriedade, né, Rubens? Faz de verdade, faz sabendo o que está fazendo. Né? Esse turbineiro deve ter 22 anos, 23 anos de mercado. Esse turbineiro era do laboratório de hidráulica da Alstom de 2000, Então, ele já era formado, já era um especialista nos anos 2000 na Alstom. Eu estou tentando lembrar quem foi que teve aqui, acho que a informação foi tão impactante.
que falou que então foi Alstom. Bom, enfim, depois eu busco, eu conto para vocês, certamente passou no podcast. Aliás, assistam nossos podcasts. Aí, ó, a quanta notícia, informação precisa, boa. Vai lá, se inscreva no nosso canal. Ele estava me contando que as turbinas de Itaipu, até aí, ok, eu entendi, tá, a turbina de Itaipu ser feita aqui por Nobel, mas que de Três Gargantas na China também. Quer dizer, os chineses vieram para o Brasil conhecer Itaipu para usar isso como base para a criação, Itaipu e não só Itaipu, tá? Para a criação da indústria chinesa. E quando eu falo indústria, eu não estou falando só de fabricação de equipamentos, estou falando da engenharia. Sim. Né? Então, infelizmente, o Brasil perdeu isso. Assim, é triste, mas a nossa indústria hoje de hidrelétricas é ínfima, perto do que já foi. Sim. A quantidade de empregos que simplesmente desapareceram é brutal. Engenheiros especialistas em barragens para setor hidrelétrico hoje é quase inexistente, porque literalmente a gente não formou mais profissionais e não sei se você lembra do engenheiro que virou suco. Sim, então, sim. É o que aconteceu. Lembrei, Rubens. Sérgio Jacobsen, CEO da Micropower, teve aqui, o podcast está lá e fazendo a correção correta, né? Siemens. Turbinas, que é a Siemens. Siemens, mecânica pesada, isso aí. ABB. Isso aí. Ele que falou isso, o Sérgio está feito o reconhecimento aqui. Fiquei impressionado nessa conversa com esse dado. E olhando, então, esses aprendizados, porque é muito denso, né, Rubens? Assim, são números muito significativos que vocês construíram ao longo desses 20 anos de trabalho. Tentando, né, manter esse pensamento, não é uma pergunta do Zóia ainda, porque ele vai vir, ele sabe, ele estuda os nossos entrevistados, ele entra no quadro dele botando pilha. Eu vou dizer que eu vou colocar no máximo aqui uma micropilha, né, uma pilhazinha, talvez, se antecipando aos movimentos, no olhar do Rubens Brandt. Que movimento a gente está vendo chegar? Né? Para onde, de alguma maneira, o Grupo Energia está olhando e dizendo, olha, a gente está percebendo, nosso mercado é desafiador, por natureza, por história, principalmente no Brasil, a gente está falando disso aqui. Que movimento que você está vendo chegar? Olhando como CEO, líder, cabeça do grupo. A gente está certamente num momento de transição. É inequívoco. Tá? Como já tiveram vários outros, maior profundidade acho que nunca. Talvez da mesma profundidade ou menor. Então a gente teve um momento onde hidrelétricas simplesmente deixaram de ser um mercado, as eólicas passaram a ser um grande mercado. Mas tinha mercado, né? Você só foi mudando talvez a fonte. Exato, né? Mas quem não viu, sumiu. Sim, Eu consigo te dar o nome de 5, 6 empresas que hoje seriam minhas concorrentes que simplesmente não existem mais. Tá? Hoje a gente está de novo num momento de transição por diversos aspectos que pegam, acho que de ponta a ponta, micro e macroeconomicamente falando. Eu acho que é a pergunta que ele vai te fazer. Acho. Com isso. E olhar para onde vai o mercado, ou olhar o que é necessário para ficar vivo hoje é essencial. Em cada um dos mercados. Eu vou te dar exemplos e não necessariamente ainda no meu. Tá? Hoje não basta você querer ser um gerador de energia. Em 2015, bastava você entrar num leilão, você tinha um projeto, você pedia a conexão, e aí ia lá, bidar, fazia toda a documentação e bidava. Se você ganhasse o leilão, você construía, tua conexão estava garantida e o teu preço de energia estava garantido por 20 ou 30 anos, a depender da fonte. Né? Eólicas, 20. No que os leilões deixam de ter grande importância, e é quando tem a grande entrada do Mercado Livre, porque o Mercado Livre, naquela época, na época dos leilões, não era considerado suficiente para garantir financiamento, e de repente começa a se construir estruturas que isso é possível, o cliente passa a ter que achar uma comercializadora ou achar alguém que tem interesse naquela energia e ele começa a ter que discutir melhor como entrar no sistema e como se conectar no sistema, porque não é mais automático. Hoje, se você quiser ser um gerador de energia, estou falando de geração centralizada, não GD, mas GD começa a ter aspectos muito semelhantes a esse.
você tem que entender muito de comercialização de energia, você tem que entender muito de trazer seus clientes. Depois da medida provisória, você tem que entender mais ainda da parte societária. Essa última, antepenúltima, para falar a verdade, né? Já temos algumas. Se bobear, quando sair o podcast, já tem mais duas. Você tem que entender muito de tudo que é regulatório, inclusive conexão, e muito complicado. Então, participar hoje do mercado de geração de energia como gerador significa entender muito de tudo. A barreira de entrada cresceu brutalmente. Então, se lá no Proinfa bastava ter uma boa vontade e um projeto, hoje não há mais como fazer isso. Tem que entender de mercado financeiro, tem que entender de captação. Pega um exemplo, a New Wave, por exemplo, a Atlas e todas mais, a Essência. Então, são todas empresas que entendem muito disso. Tá? No setor de engenharia, a gente sempre tem que estar um passo à frente para entender para onde vai e se capacitar para isso. Já faz aproximadamente 4 ou 5 anos que a gente mexe com baterias. A gente fez um projeto para a Petrobras, a gente instalou um sistema de baterias associado a uma planta solar da Petrobras há aproximadamente 4 anos para poder fazer referência. O sistema é grande? Não, um sistema de 700 kWh aproximadamente, mas fizemos, está lá funcionando. Mas há 4 anos atrás era... Hoje testado. Já é, imagina. Temos até testado, quer dizer, conseguiu um atestado da Petrobras. Quer dizer, então, de fato, porque a gente enxerga que esse mercado existe, ou existirá. Podemos depois discutir melhor isso. Número 1. Número 2, tem que começar a entender cada vez mais de quem são os tomadores de energia, porque o mercado potencialmente está lá. Não há mais como falar de setor elétrico se não olhar, por exemplo, para o mercado de data centers. Agora, como é que você fala desse mercado? Porque, apesar de estar um do lado do outro, é um mercado extremamente complexo. Então, hoje a gente está capacitando e começando a treinar para funcionários nossos terem certificações para poder fazer diligências e, eventualmente, design de data centers. Porque se é para fazer, tem que fazer direito. Não basta simplesmente falar, tem uma grande vontade. A gente olha para o mercado de mineração como potencialmente um mercado que para a gente tem uma relação. A gente já trabalha, por exemplo, para a Vale em usinas solares fotovoltaicas. Mas será que a gente não consegue expandir? Então, tentando aqui só juntar um pouquinho as informações, falar hoje de uma empresa de energia de setor elétrico significa ter que olhar de uma forma muito mais ampla. Sistêmica, né? Você está falando de data center, né? Não necessariamente é um outro bicho, né? Um outro negócio. Eu poderia estar falando de ureia e eu poderia estar falando de amônia. Sim, também, porque a gente nem entrou no hidrogênio verde aí também, como... Que eu tenho minhas críticas, diga-se de passagem, mas amônia e ureia eu não vai acontecer porque o mercado vai fazer com que aconteça, em tese. Isso. Tem mais chance. Então, é necessário abrir a cabeça. Agora, é fácil? Não. É muito difícil, porque todos estes mercados, de alguma forma, eles são fechados em micromercados de quem já trabalha para eles e quem não trabalha, tem uma entrada mais difícil, então faz parte. Mas o caminho está aí, eu acho que esse é o ponto, né? Não dá para não olhar para isso. Se for falar de setor elétrico assim, raiz, necessariamente tem que se falar de plantas associadas, solares com eólicos, por exemplo, e sistemas de armazenamento de energia para trazer flexibilidade para essa geração de energia. Né? O pessoal gosta de falar como é que o pessoal fala? Não é não despachável. Intermitente. O pessoal gosta de falar intermitente. Eu particularmente, não gosto dessa palavra. Para mim, são plantas não despacháveis. Sim, são porque plantas que, quando tem sol ou vento, gera. Você não controla a confiabilidade, né? Acho que essa é a questão, a tal da inércia, né? A e aí você vai ter que gerar, porque o consumidor cada vez mais vai ter interesse em uma energia gerada conforme o seu consumo. Né? Em que vai caber ao gerador. Já cabe hoje com mecanismos de comercialização, mas vai caber cada vez mais ao gerador trazer mecanismos técnicos, por exemplo, sistemas de baterias, para poder acumular e entregar energia nos horários certos, fugir de curtailments, por exemplo, hoje é o grande problema que a gente tem no mercado, um dos pelo menos, mas claramente muito forte.
Então, é uma necessidade entrar nesse... Ele é o problema, né? A gente precisa discutir a causa, né? Por que a gente tem curtailment? Acho que esse é um ponto, né? O pessoal tem passado por aqui, a gente tem discutido muito, é o que você colocou, é o ponto central, talvez, do problema do nosso setor. E aí eu acho que eu vou fazer o gancho, porque o pessoal muitas vezes não vê, eu tenho um ponto aqui no ouvido, e quando ele quer entrar na discussão, ele começa a me chamar sem parar, agora sou eu, ele está ali, o ponto não vê, ele trouxe isso do planeta dele, então ele me passou, e só ele fala comigo nesse ponto, e ele fica, agora é a minha vez, eu quero perguntar, então, já que você entrou nisso, botando pilha... Lá o Rubens Brant vai, e ele é que nem eu, tem gente de tudo quanto é canto, tal. Ele falou Bielorrússia, isso, Alemanha e tal. O teu é diferente, é um planeta um pouco mais longe. Mas você já entende do setor elétrico brasileiro, o pessoal que passou por aqui, você sempre pergunta. E Rubens, ele, nesse contexto, e é papel dele, né, de colocar um pouco de tempero, botar pilha, o quadro dele é botando pilha, ele queria te perguntar o seguinte, eu vou tentar traduzir a pergunta dele contextualizada, tá? Tudo isso que está acontecendo, você trouxe um tema que a gente está vivendo, curtailment, né? E eu falei, né, a questão não é... O curtailment é consequência... A gente tem curtailment por alguns fatores, né? O que causa, né? O que está causando curtailment? Um dos pontos, né? Um excesso de geração, provavelmente, né? A gente está com 253, se eu não estou enganado, o último número, quilowatts... Perdão. Quilowatt seria até bom, né? Gigawatts de potência instalada das diversas fontes. Solar, aí entra GD, eólica, hidro, por aí vai. Hidro, inclusive, diminuiu a participação da hidro, hoje é 43%, imagina o número que já foi. E aí a gente também observa, eu tenho observado, discutido, você tem visto também, vários outros atores, né? A gente tinha um sistema elétrico brasileiro que funcionava de uma forma relativamente independente. Claro que questões políticas, regulatórias, elas às vezes entram, mas parece que nessa última leva, nos últimos tempos, isso virou um tema, por assim dizer, que é o que ele tem me perguntado. A gente outro dia estava discutindo o MP 1300. Aí agora tem MP 1304, 1307, eu brinquei aqui, não sei se quando sair esse podcast tem a 1310, alguma coisa do tipo. Então, o agente do setor ele tem que estar olhando para essas MPs, ele tem o prazo. Do outro lado, você tem a agência reguladora, a ANEEL, que surge para ser um mecanismo independente, uma instituição independente, para ajudar nessa questão das regras do jogo e que está vivendo um surto elétrico, pode dizer, para estar dentro do contexto. Aí você tem o ANS também já soltando relatório, levantando a mão, dizendo, gente, o elétron é físico, né? Ele obedece uma lógica, não adianta a gente querer propor, né? Eu falo que é como discutir a lei da gravidade, né? Aí eu sou contra, tá? Você pode ser contra, mas se você pular do 9º andar, você vai cair. Fato. Contextualizando tudo isso, ainda tem uma EPS, se você quiser colocar no caminho. Como é que é navegar? Como é que é olhar para tudo isso? Pergunta dele, que não é desse planeta, então ele chega, ele fica confuso mesmo. Sendo um ator, um participante, um famoso player do setor elétrico. Como é que é gerir tudo isso? Para onde vai, né? Que crítica positiva... veja que crítica positiva você faz disso. Bom, né? É quase participar de um hospício, né? A gente estava fazendo uma brincadeira outro dia, né? Mas um hospício controlado, né? Não sei. Vamos lá, você fez uma colocação. Eu não sei Zói. Lá de Minas o pessoal entende. É Z-O, acento no O e Zói. Trembão, hein, Zói? Você me pôs aqui na frente. Eu não sei para onde vai levar
essa minha colocação. Eu vou seguir um Tá, mas raciocínio que vai puxando uma coisa. depois você me fala se é que vai fica inteira ou se a gente edita. Fica inteira. Fica, pode Muito demorar bem. 2 horas, talvez. Tá bom, vamos lá, Quem vamos lá. aguentar, aguenta. Eu acho que você começou uma colocação muito correta. O problema de curtailment não é causa, é consequência. O problema de curtailment ele é só mais uma das indicações de que o que está hoje não está funcionando bem. Essa é uma delas. Eu vou aqui dar vários sinais e aí eu tento juntar. Tá? Então, o curtailment é um sinal de que temos um problema de confiabilidade no escoamento de energia. E o ONS ele está, na minha opinião, talvez exagerado, mas na essência ele está correto em colocar limitações de escoamento por segurança. Isso é em grande parte consequência do apagão que teve em 2023, de uma linha em Quixadá, que levou quase o país inteiro, só não foi o país inteiro porque tem uma parte do sistema que é isolado, senão tinha ido o país inteiro. Mas existe uma parte que é ligada a consumo. E tudo indica que daqui 2, 3 anos a gente não tem mais o problema de confiabilidade pelos investimentos nos sistemas de transmissão. Esse é um mercado que anda razoavelmente bem, mas vai ficar o problema de falta de consumo. Então, temos condição de gerar muita energia, mas não temos condição de consumir toda essa energia. Transmitir, porque ainda é um ponto que o pessoal coloca, a transmissão vai estar, como você está colocando, resolvido. E, em grande parte, não temos condição de consumir na hora que essa energia é gerada. Então, está aí um primeiro ponto, assim, peraí, então se eu conseguir flexibilizar a hora da geração com a hora do consumo, baterias, por exemplo, eu resolvo uma parte do problema? Sim. Segundo, falta de regulação. Eu tenho um webcast junto com o pessoal da Sungrow já faz 4 anos, se eu não me engano, falando da urgência de botar sistemas de armazenamento de energia no sistema. Caramba, se a gente já fala isso há pelo menos 4 anos, não dá para dizer que ninguém sabia do que ia acontecer. Mas não sabia? Então faz o seguinte, dá uma olhada no que aconteceu no Chile, nos Estados Unidos, na Austrália, partes da Europa, onde já se identificava, salvo engano, os Estados Unidos há 10 anos soltou o primeiro leilão aproximadamente de sistemas de armazenamento, não baterias. Armazenamento é um negócio maior. Tá? O Chile convivia e ainda convive um pouco com preço de energia negativo. E olha a semelhança. No horário que a solar gera no seu pico. Quando que é o horário que mais temos curtailment nas solares do Brasil? Então, parece meio óbvio. Não aprendemos nada? E ali eu acho que eu tenho que meter um pouco o dedo na ferida, porque é o seguinte, o ONS viu isso. A EPE não viu isso, ou não viu principalmente as questões de escoamento de energia no momento correto. E a ANEEL Civil não fez a lição de casa quando precisava ter feito. E o fato é que, por mais que tenha toda uma regulação de sistemas de armazenamento praticamente pronta para ser publicada, não foi publicada até hoje. Então, segundo ponto. Terceiro, infraestrutura demanda segurança. Segurança de contratos, segurança regulatória, jurídica, financeira e tudo mais que leva para que você tenha um empreendimento de longo prazo. Se a gente fala de eólicas, 20 anos, você fala de hidrelétricas, 30 anos, você fala de sistemas de armazenamento. Hoje a gente fala 10 anos, um pouquinho motivado pelo que se fala do leilão, que será, etc. Mas para você ter esses prazos que para o Brasil são considerados longo prazo, para o europeu é até curto, né? Ou médio curto, mas para a gente é longo prazo, você precisa ter todas essas caixinhas das seguranças muito claras. Né? E muito seguras, né? E repare que em nenhum momento eu estou falando de qualquer tipo de benefício, de ajuda, nada disso. Eu estou falando de você criar as condições para que o empreendedor aceite uma taxa de retorno baixa compatível com o setor de infraestrutura. Ponto. E nós não temos isso. A gente tem hoje, você mesmo tocou nas MPs, um setor que a agência não publica a regulação quando tem que publicar, um executivo que publica medidas provisórias para fazer o papel de regulação ou lei, sendo que durante 90 dias você só tem uma certeza que vai aparecer um monte de emendas e vai sair um Frankenstein do outro lado que você não sabe nem se
vai prosperar como Frankenstein, vai prosperar com o texto original, ou se vai morrer. Então, posso só fazer, para colocar mais um tempero aí é meu até, não é dele. E quando da construção dessas MPs, ou da participação não técnica, eu vou chamar de não técnica muitas vezes, né? Ainda que tenham técnicos às vezes, na questão política, é onde eu quero chegar, a gente entrou num ponto tal, creio eu, e acho que você deve estar vendo isso, que os lobbies começaram a operar muito, né? Os lobbies das fontes, né? Que é justo, né? Eu fui presidente de associação, você sabe disso, estive ali à frente da BGD. Então, assim, você defende a sua crença, o seu conceito, a sua proposição, né? Então, é natural que você construa diálogos. O que eu acho que faltou, até por uma ausência do que você está colocando aí, de direcionamentos de quem talvez deveria ter feito e deve fazer, os lobbies foram acontecendo. Então, a gente perdeu, inclusive, eu vejo, e aí corroborando com a tua fala, até uma lógica, né? Você começa a aparecer uns negócios, você fala, isso não vai funcionar, de onde tirou isso? E cada um propondo um tema diferente. Eu acho que também tem isso daí também, né, Rubens? Vamos lá. Eu só me lembro depois, eu tenho mais um último ponto, que aí é macroeconômico nesse jogo de condições. O Zóio não deixa de esquecer. Em primeiro lugar, todo país que tem uma economia que funciona tem lobby. Ponto. Não, ok, é Quer isso. falar dos Estados Unidos? A gente vai lembrar só o lobby das armas e não sei o que. É um lobby ultra atuante. Né? E eles têm um papel. Esse lobby. É porque a gente fala lobby no Brasil e dói, incomoda. Na verdade, não era para ser assim. Ele é uma representação de um grupo econômico, no caso. Né? Você pode ter, obviamente, grupos sociais, de grupos. Que seja, mas no caso estamos falando de lobbies que dependem de grupos econômicos. Então você tem um lobby que vai defender os grandes consumidores de energia, que vai defender os interesses dos geradores de plantas do mercado livre, de PCH, eólica e por aí vai. E aí vai. Solares, AB Solar, e aí vai. E eles são ultra legítimos e necessários. Se pensar, ele é quase um sindicato do setor, né, que vai buscar os seus interesses. O problema é quando você não tem todos os atores fazendo o seu papel. Então, se você tem lobbies atuantes e que fazem o seu papel, mas você não tem uma agência reguladora devidamente capacitada, com orçamento adequado e imparcial, você começa a ficar justamente dentro do hospício, porque aí quem grita mais alto consegue o resultado do momento. E aí, no dia seguinte, quando sai no jornal o que aconteceu, vem o outro tentando. Então, e é isso que a gente vive hoje. Se a gente não conseguir ter mais sanidade e interesse alinhado com o setor de energia, a gente nunca vai ter essa segurança que eu estou falando que precisa para ter investimento. E no final do dia, o que você vai ter? Você vai ter atos ou ações para fingir que o setor está funcionando. Vamos lembrar do último, é o LRCAP, os leilões de reserva, que, diga as passagens, não saíram também por algumas disputas de lobby aqui e ali, mas que tudo indica que desse ano já passou para o ano que vem, num momento muito crítico do setor elétrico, que estava contando com esses leilões para poder continuar funcionando e gerando projetos. E segurança também, né? Porque é leilão de energia de reserva, ou seja, não tenho energia, vai ter que entrar, é isso. Perfeito. Né? E o ponto que eu ia só... O macro? Lembrando de macro, é que, infelizmente, o país não cresce. Então, a lição de casa de criar usinas e criar capacidade de geração, etc., foi feita. Vou te dar um dado. De 2003 a 2023... o consumo de energia no Brasil cresceu menos de 20%. Para ser franco, menos de 15%. Em 20 anos? Em 10 anos. 2003 a 23? 13 a 23. Tá, 10 anos. Teve pandemia no começo? Teve, mas também teve 2023, que já não era pandemia. Sim. 2024, 2025, o consumo cresceu bem? Cresceu, é verdade, 4%, 5%.
Mas se você pensar... Vamos trazer um número, talvez, 20%, então? 20% ponta a ponta? Isso. Para um setor que colocou mais de 60% em novas usinas. É isso. Ah, mas usina não é suficiente, o que importa é o quanto gera. Tá bom, mais de 40%. Então você fala assim, tá, então a gente não precisa de mais usinas? Dependendo de como você olhar, você vai chegar à conclusão de que não. De que a gente já tem capacidade de gerar tudo que consome. Porque o país não cresce. Então aí está a causa, né? E aí está a causa. Só que tem um porém. A gente não gera na hora certa. Também, né? A gente joga muita energia fora. A gente tem eólicas não, desculpa. Eólicas acho que também. Mas solares que estão com perda de mais de 30% da sua geração por limitação de geração. Jogando fora. Então, quando você olha isso, você fala assim, não, realmente, é uma bagunça, mas que a gente não precisaria estar vivendo. Se houvesse uma regulação publicada há 2 anos, minha opinião, não precisava nem de leilão, se a gente já tivesse o setor de sistemas de armazenamento funcionando bem há 2 anos. Entendeu? Mas é o que temos por dia. Muito bem, Zóia. Aí, olha o que você arruma, a confusão que você faz. Mas ele traz uns debates bons, né, Rubens? Eu acho... E o que me impressiona, desculpa, né? Acho que você ia fazer uma observação, né? Mas o que me impressiona das conversas que a gente tem tido, muita gente boa tem passado por aqui, pegar uma Marisete Pereira, né? 18 anos de Ministério de Minas e Energia, eu falo sempre, 12 ministros, 5 presidentes diferentes. Então é gente que vive, conhece, eu estou sem contar os outros 18 anos de Eletrosul. E se eu for começar a citar nomes, eu vou pegar a Marisete, porque acho que é emblemático. Há uma percepção geral, ou percepção única, se é a palavra, de que a gente precisa sentar à mesa, os atores desse setor, que participam desse setor, e começar a dar essa estruturada, porque no final do dia, o que a gente já falou ali, o Elétron não quer saber, né? A gente percebe um problema ali na frente, esse ali na frente é cada vez mais perto, e o sentimento é que a gente está nesse olhar perdido, parado, o que a gente vai fazer? É muito ruim isso, né, de certa forma. Então, eu vou te ser franco, eu não sei o quanto eu concordo que a gente tem que sentar todo mundo na mesa. Tá bom. A observação que eu ia fazer é a seguinte, ainda que não tenha toda essa regulação de sistemas de baterias funcionando, a gente hoje já está trabalhando para caramba no Grupo Energia, com vários investidores que estão se preparando para o leilão ou para colocar dentro das suas usinas. A gente tem 2 projetos de plantas associadas, onde ele já tem uma eólica querendo botar uma solar e bateria dentro, só aguardando um momento mais... Vamos andar com isso, é quase isso, né? Tem coisas que dá para fazer. A conta não fecha, mas não fecha porque financeiramente não fecha. Ela não fecha porque eu não tenho segurança do futuro. Sim, no mínimo alguma coisa para eu fazer a conta, né? E por que eu discordo? Falo, temos todos que sentar. Porque as associações estão frequentemente sim conversando com os agentes, principalmente de governo, tá? ANEEL, etc. e tal. Só que não está saindo do outro lado na velocidade que precisaria sair. Eu não vou nem falar qualidade, eu acho que a qualidade do que sai por exemplo, da ANEEL é boa. Não vou discutir isso. Acho que é. Acho que uma coisa que o Brasil sempre soube fazer é entender como o mundo funciona e trazer para cá já dentro de parâmetros muito bem estruturados. Mas a velocidade está ruim. O que eu acho é que, de fato, é que cada ator tem que fazer o seu papel. Ponto. O investidor, ele tem que fazer o papel de identificar projeto, de estruturar financeiramente, de cuidar das receitas, para poder botar de pé. E o regulador tem que regular corretamente. Porque no final do dia estamos todos, em tese, do mesmo lado, que é ver esse país dar certo, ver esse país crescer. E alguém não está fazendo o papel na medida que deveria. Essa é a minha forma de ver. Tá? Eu tenho casos, só porque eu acho que, além disso, existe uma certa desconexão da urgência que o setor que o nosso setor hoje precisa de respostas. Tá? Qualquer um que é do setor sabe a quantidade de empresas investidoras que estão fechando, principalmente multinacionais,
fechando suas áreas de novas usinas. Né? E não é uma ou duas, eu estou falando de algumas. Empresas de engenharia, eu garanto, daqui a um ano... E até você construir esse material intelectual e tudo de novo... Engenheiros que virarão suco de novo. E estão virando. Né? Então, eu conheço alguns que já migraram para o setor de data centers. Ótimo, o setor está voando. Muito bom. Mas eles não estão mais no setor de energia. Ou se eles estão na posição de comprador de energia. Né? E não é só... A gente mesmo está falando, né, da diferença de importante, urgente. Existe o outro que é emergência. Eu hoje colocaria o nosso setor já em emergência. O que nós estamos passando, na minha opinião, é a pior crise para as empresas que atuam no setor nos últimos 15 ou 20 anos. Está muito complicado. Né? Mas é o que é. Bom, eu vou caminhar para o final, porque senão não é um podcast, é um Netflix, né? Ele vai virar uma série. Mas o papo intenso, muito bom, Rubens. Eu acho que a discussão válida, necessária. Antes desse ponto final, de novo aqui, né, ouvindo sobre o mercado, claro, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores que permitiram essa conversa nossa aqui. Eu queria agradecer a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia de São Paulo, uma empresa secular. Quer saber mais sobre a EMAI, o que a EMAI tem feito, para onde ela tem olhado e tem feito muita coisa. O QR Code está aqui na tela, busquem aí informações sobre a EMAI, vale muito a pena. Agradecer também a TÜV Rheinland, uma empresa também mais que secular, uma empresa alemã, uma referência na validação de equipamentos, processos. A TÜV também tem muita coisa interessante, está aqui no QR Code. E obrigado a vocês que têm propiciado a que a gente conte esses bons debates, essas boas histórias do nosso setor elétrico. Rubens, uma pergunta que eu faço normalmente no final, nesse fechamento nosso, né, de vida tão elétrica, mas qual foi o momento mais elétrico da vida do Rubens Brant? Se é que a gente pode chamar de um momento mais elétrico, mas o que vem aí na tua cabeça aí foi um momento que fala, nossa, esse foi intenso. Então, Crispim, você me antecipou que faria essa pergunta para eu ter esse... Para ter o time, para pensar lá no... E eu não consegui chegar ainda na resposta que eu acho que é a mais correta. Mas para o que mim, vem, isso, mas a que vem, assim... Então, mas o que eu acho... A gente vive de momentos. E eu consigo me projetar nos vários momentos da minha vida para dizer qual naquela época era o meu momento mais elétrico, é isso? Né? É, o momento elétrico, né? Então, claramente, houve um momento que entrar na faculdade que eu queria, isso para mim foi fantástico. Tá? Morar fora foi também. Montar a empresa, nem montar a empresa, essa mudança brutal de carreira, que se me perguntar, valeu a pena? Eu não sei, porque eu não olho para trás para saber, porque é o que eu fiz. Ela com certeza agregou muito em quem eu sou hoje, né? Mas aquilo foi um momento. As crises que a gente já passou e conseguiu dar a volta e recriar, 2012, 2013, a gente teve uma crise que, francamente, eu achei que eu não sairia de novo, do outro lado. E saímos. Entramos numa pandemia, eu achei que não sairia. E foi um dos melhores anos da empresa. Né? Mas hoje, talvez já por estar com 51 anos, não que eu acho que eu estou velho, mas eu também não estou muito jovem, eu acho que as relações humanas são o que mais me energiza. Né? E as familiares, então, mais ainda. E aí eu até te antecipei lá atrás e continua sendo a minha resposta. O nascimento e os meus filhos hoje continuam sendo talvez o meu momento mais importante, porque é o que me faz, é o que me dá sentido para fazer tudo o que eu faço. Eu não sei se isso é claro, mas é claro. Eu vejo essa sensação que eu tive com eles, é o que me dá razão para eu fazer tudo o que eu faço e querer viver e querer construir
talvez é o lado humano, biológico, químico, tudo junto no mesmo lugar, ligando com a minha função social, o que eu quero da empresa, e dar essa oportunidade para todo mundo. Então, é onde eu boto a origem. Muito bom. E ainda bem, né, que teve e tem, porque está aí disputando um campeonato de jiu-jitsu, porque a filha foi disputar e falou, olha, você quer saber o pior? Você vem comigo. Ela disse que na próxima etapa ela não treinou o suficiente e não vai. Me deixou sozinho. Não, então a gente vai fazer um chamado público aqui a ela, que não dá para ela fugir. Helena. Helena, não dá para você fugir disso, não. A minha filha quase foi Helena, foi Isabel, e eu tenho uma sobrinha Helena. Um bom nome, bonito nome. Gente, são essas as histórias, são esses diários de vidas elétricas, né, no Duve, o Diário de uma Vida Elétrica. Queria agradecer a você que ficou conosco até esse final aqui, escutando todo esse contexto. Obrigado. Queria agradecer também ao parceiro do time aqui da Fontana Filmes, que está sempre fazendo conosco produção, edição dos nossos vídeos, aqui no Duve Itinerante, nos giros que a gente faz aí nos eventos do setor elétrico afora. Agradecer à agência mágica de marketing empresarial, que é a nossa agência no Duve, que ajuda a gente também a divulgar tudo isso. Aos nossos patrocinadores, que eu já falei aqui, EMAI e Duve Highland. Agradecer ao time, que vocês não estão vendo, mas está aqui o time de comunicação e marketing do Grupo Energia, que veio e propiciou que a gente estivesse aqui conversando. E aí sim agradecer ao nosso entrevistado. E só uma última palavra. Claro, todas. Lembrar do meu filho Henrique, porque eu falei da minha esposa, Isso. da minha filha e não falei não, Henrique, está dito, está feito, perfeito. Irmãos sempre têm um pouco esse ciúme, né? As minhas irmãs têm muito ciúme de mim, eu te entendo. E voltando a agradecer a Rubens Blant, CEO, fundador do Grupo Energia, uma história fantástica, trouxe um contexto, um tempero para o Diário de uma Vida Elétrica. Rubens, muito obrigado. Eu que te agradeço, foi ótimo. Contar mais história daqui a pouco. Gente, valeu, um abraço, até a próxima. Vamos lá.